Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Desejo que as muitas e ricas bênçãos do Senhor alcance a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Quero começar esse momento nosso de leitura da palavra, de ouvir o Senhor, fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu a necessidade de falar com Deus através da oração? Qual foi? Você tem a lembrança? Você teve esse desejo já ao acordar? Vamos orar? Senhor, em Tua presença, estamos aqui, Pai, desejosos de ouvir a Sua voz, desejosos de que o nosso coração receba esta palavra, esta semente que será lançada, Pai, e nos traga, Senhor Deus, o entendimento, nos traga vida, nos traga, Senhor Deus, aquilo que é a vontade do Senhor para nós através desta palavra nesta manhã, Pai, que é o seu alimento, que é o que irá nos fortalecer, que é o que irá aumentar a nossa fé, que é o que irá nos fazer conhecer mais do Senhor. Nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor e colocamos esse momento em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender, Pai, o que o Senhor quer falar conosco, com cada um de nós aqui presente, com cada um que irá, Senhor Deus, ouvir esta mensagem nesta manhã, Pai, neste dia. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, ser manifesta dentro de nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a que já está na Bíblia, a qual eu estou usando, que é a Almeida Revista e Atualizada, a oração sacerdotal de Jesus. Então nós vamos caminhar nesses versículos, são 26 versículos, no capítulo 17 do Evangelho de João, onde está falando desta oração sacerdotal de Jesus. E nós iremos caminhar nesta leitura dentro dos pontos que eu irei passar durante a nossa meditação. Nós caminharemos dentro dos pontos na leitura deste capítulo 17. Mas antes disso, como eu perguntei, qual foi a última vez que você sentiu a necessidade de falar com Deus através da oração? Jesus tinha uma vida de oração pessoal com Deus. Antes de tudo, Jesus orava e antes de ir para a cruz, também orou. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele caminhava diante de oração. Aquela conversa dele, oração é falar, é conversar com Deus, é falar com o Pai. Jesus, ele tinha esse momento constantemente, em todas as situações e em tudo o que ele iria fazer. Ele estava em comunhão com o Pai, com Deus o Pai. E nós devemos também seguir esse caminho que Jesus seguiu de oração. Em fervente oração, Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, nós vamos ver aqui no nosso caminhar, nos pontos que teremos, esse momento em que Jesus conduz esta oração diante de Deus o Pai. Jesus exerce um papel de sacerdote em sua oração. A função de um sacerdote, para você que não sabe o que é um sacerdote, a função de um sacerdote era ser um representante do povo diante de Deus. E é isso que nós vamos ver, o que Jesus está fazendo nesta oração, neste capítulo. Jesus está sendo um sacerdote, entregando a Deus o Pai em oração os seus pedidos ali, as suas petições, a sua oração, a sua conversa, o seu falar com Deus. É isso que ele está fazendo aqui, nesse momento. Na tradição do Antigo Testamento,
O sacerdote fazia sacrifícios pelo povo e intercedia por eles diante de Deus. Aqui vemos Jesus intercedendo e se preparando para a sua morte. Essa oração recebeu o nome de oração sacerdotal, porque nela Jesus se coloca diante de Deus em nosso favor, ao mesmo tempo como sacerdote e como oferta propiciatória, né? A ação para conseguir o perdão de Deus em nosso lugar. Então, Jesus se coloca diante de Deus o Pai por nós, né? Jesus fez 3 súplicas distintas nesta oração. Vamos ver agora quais são estas. A primeira, vamos ler aqui agora, vamos seguir o texto no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, do versículo 1 ao 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, esses versículos aqui estão dentro do primeiro ponto desta meditação. Então, Jesus, ele orou por si mesmo. Nós vemos aqui Jesus orando, pedindo a Deus o Pai por ele mesmo. É um momento onde ele clama a Deus, ele suplica a Deus, ele ora, ele fala, ele conversa diante de Deus o Pai por aquilo que ele estava colocando, estava ali no seu coração. Né? Então, ele diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra. Então, Jesus, nessa intimidade que ele tinha com o Pai, com Deus o Pai, ele já sabia que aquilo que Deus tinha como plano para que Jesus, enquanto esteve na terra, cumprisse, ali estava terminando. Ele já estava alertando, falando e ensinando aqueles que andavam com ele sobre o que estava a caminho de acontecer, né? Que era sua morte, que era a crucificação e tudo mais o que ele iria enfrentar. Mas ele também já deixou ali explicado tudo o que também já iria acontecer, né? O Consolador viria, né? E tudo mais que eles receberiam através desse momento. Os discípulos, aqueles que eram seguidores de Jesus, eles não ficaram desamparados, eles não ficaram sem que Jesus os ensinasse o que estava por vir. Né? E Jesus estava ali, colocando tudo diante de Deus, o Pai. O processo da glorificação de Jesus se dá na aceitação do Pai pelo sacrifício da sua morte, ressuscitando dentre os mortos. Né? Então, Jesus pede ali ao Pai que ele seja glorificado. Né? Ali ele fala no versículo 1, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus, quando esteve no seu ministério, pela terra, ele não recebeu nenhuma glória, ele muito pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, sendo ele o Filho de Deus, tendo tudo isso, mas ele abriu mão. Ele não queria receber toda a glória ali das pessoas diante do que ele fazia, do que ele realizava, não. A glória dele era para outro momento, que nós estamos aprendendo através dessa oração, que é onde ele pede para que, quando ele estivesse lá junto com o Pai, aí sim. Então nós vemos que
A glorificação de Jesus se dá na aceitação do Pai pelo sacrifício dele ali na cruz. Ali sim, não é um momento de derrota, não é um momento onde tudo se acabou, não, ali é um momento onde tudo começa. Outra vez, de uma maneira diferente. Cumprindo-se os planos de Deus o Pai, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E ele não está morto, ele está vivo, sentado à destra de Deus o Pai. Jesus resume vida eterna como conhecer a Deus, único e verdadeiro, e conhecer também a Ele, o Cristo enviado por Deus. Nós vimos aqui no versículo onde Jesus fala, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ora ao Pai, declarando, pedindo e desejando isto, diante de Deus. A segunda petição aqui de Jesus, a segunda súplica, vamos ler agora o versículo 6 ao 19. Vamos caminhar na leitura aqui na Bíblia, no capítulo 17 do Evangelho de João. Manifestarei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, Jesus, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e na tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, o ponto número 2, vemos aqui Jesus, ele orou pelos seus discípulos, do versículo 6 ao versículo 19. Pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. Esse era o pedido de Jesus. Nós não vimos aqui Jesus pedindo somente por ele. Agora nós vamos caminhar vendo que Jesus agora ele está pedindo pelos seus discípulos. A oração dele agora é por aqueles que estavam crendo, que estavam com o coração ali entregue a toda a verdade que Jesus estava ensinando, que era a palavra de Deus. O pedido de Jesus concentra-se em pedir ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo. No versículo 14 nós acabamos de ver.
Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós vemos isso aqui. Para que os guarde do mal, para que os separe do mundo, os qualifique para a missão e os traga salvos para o céu. Nós vemos Jesus pedindo a Deus o Pai essa proteção sobre aqueles que já eram deles, que já eram dele, né? Que já caminhavam com ele, que já caminhavam nesta verdade e nesta palavra que Deus transmitia através de Jesus para todos que estavam recebendo. O mundo é um sistema que se opõe a Deus. O mundo odeia os discípulos. Eles precisam ser guardados. O sistema do mundo, ele é tão cruel, ele é tão distorce tudo, ele muda as coisas, aquilo que é verdade, aquilo que é errado se torna certo, aquilo que é mentira se torna verdade, e assim caminha, o mundo. E Jesus aqui, ele ora ao Pai, pedindo para que o Pai guarde cada um deles. E nós, hoje, que cremos, que temos o nosso coração já entregue para Jesus, também fazemos parte desta oração. Jesus pede para que nós sejamos guardados. Ele pede ao Pai para que nos guarde. Nos guarde, nos livre do mal, nos livre de todo esse sistema que o mundo tem oferecido, tem caminhado. Por quê? Porque para que nós tenhamos essa comunhão, para que nós tenhamos esse momento, essa intimidade com o Pai, com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós, ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá, junto ao Pai, intercedendo por nós. Então, quando nós vamos para um momento de oração, quando nós vamos para um momento de colocarmos o nosso coração em palavras, em conversa, diante do Senhor, nós precisamos ter essa certeza e confiar de que Ele está lá, do lado de Deus, o Pai, intercedendo por nós. Ele é o único que pode levar as nossas orações a Deus, o Pai, não há outro. Não tem outro que possa estar diante de Deus, o Pai, colocando os nossos pedidos, colocando as nossas situações, colocando as nossas necessidades diante do Pai, a não ser Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou e está ali à destra, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Assim como nós estamos vendo nesta oração sacerdotal de Jesus, no momento em que ele caminhava para a sua morte, para a sua crucificação, ele pedindo não somente por ele, por esse momento que ele iria passar, mas também nós vemos ele pedindo por aqueles que estavam caminhando com ele, por aqueles que caminham com ele. E o terceiro, vamos ler ali, do versículo 20 ao 26. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Então, nosso terceiro ponto desta oração de Jesus, ele orou por sua igreja, né? Para que possamos ser unidos nele e para que um dia participemos de sua glória. Nós vimos aqui o pedido de Jesus, né? Todos aqueles que creem em Jesus fazem parte da igreja a qual ele voltará para buscar. Aqueles que creem verdadeiramente, tá? Aqueles que são que têm a sua vida totalmente entregue ao Senhor, à sua palavra, aos seus caminhos, esses sim fazem parte da igreja a qual Jesus voltará para buscar e para estar junto com ele lá juntamente com Deus o Pai. Quão doloroso tem sido, né? A gente vê, a gente ouve o fato de que divisões, contendas e desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo, né? Não raro, muitos cristãos têm empregado suas energias contendendo uns contra os outros, em vez de lutar contra o pecado e o diabo, né? Isso é triste, mas é uma realidade que há entre aqueles que fazem parte da igreja, né? Em vez de se dedicar a toda a verdade, aos caminhos do Senhor, há esses momentos que são, né, momentos que armados, nós sabemos, pelo inimigo, por aquele que quer a destruição de tudo que Deus tem como plano, né? E gera contendas, gera divisões, geram brigas, fofocas, e isso acaba com que a igreja não tenha esta visão tão desejosa da parte de Deus para o mundo aí fora que está perdido, né? Então nós precisamos, como igreja, como aqueles que creem em Jesus, ter essa unidade, ter essa comunhão, ter esse prazer, essa alegria de estar juntos, porque nós sabemos que Jesus ele não vai voltar a buscar esta igreja ou aquela. É uma única igreja formada por aqueles que seguem verdadeiramente o Senhor, que servem ao Senhor de uma maneira real, de uma maneira íntima e profunda. Esse sim, Jesus voltará para buscar. Então, nós vemos que há disputas, né? Esse é melhor, aquele é melhor, então, né, de posições, talvez, dentro da igreja. Aí sai de uma, vai para outra. Ah, porque aqui eu não sou reconhecido. Então são situações assim tão pequenas que é preciso lutar não contra a pessoa, mas sim contra o que se levanta através da pessoa, que é o inimigo, que é o diabo, que é ele que gera contendas, brigas, fofocas e divisões, né? Isso é o prazer dele. Mas, como igreja, nós devemos nos unir e lutarmos contra essas ciladas, contra esses levantes, contra tudo o que ele planeja para a destruição desta igreja gloriosa a qual Jesus retornará para buscar. Nós precisamos saber que a nossa luta não é você se afastar da pessoa, você se afastar do local, mas a luta é contra o diabo, contra principados e potestades. Então, ao invés de ficar dando lado para essas situações, nós devemos sim nos unir em oração, em batalha, para que tudo isso caia por terra. Porque ele já sabe que ele é um derrotado, através daquilo que Jesus fez e realizou ali na cruz. Então ele não vai dar tréguas
Nós precisamos sim nos revestir, nos fortalecer como igreja, nos unir para que nós tenhamos esse momento tão glorioso junto com o Senhor. Jesus só tem uma igreja, um rebanho, uma noiva, né? Não tem várias, uma aqui, uma ali, outra lá. Não, é somente uma. Tá? Então, não fique pensando que, porque eu estou aqui, vai ser aqui que Jesus vai me levar para o céu. Não, Jesus vai levar para o céu aqueles que estão caminhando 100% com Ele. A vida totalmente. Unidos como igreja, né? O Salmo 133 diz, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Então, é isso que Jesus deseja, é isso que traz alegria para Ele. E também isso tem que trazer alegria para nós, que servimos, que estamos na presença dEle. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo da sua oração, a expressa vontade do Pai. Então aqui nós vemos isso, Jesus desejando e pedindo ao Pai para que esta unidade, esta união seja para todos como igreja. Para que nós estejamos junto com Ele, nós vimos aqui, para que todos nós estejamos junto com Ele e o Pai, lá no céu, lá na glória. Amém? Hoje, todo cristão genuíno é feito sacerdote em Cristo, né? Talvez você que ainda não entregou a sua vida para Jesus pense, mas eu não sou sacerdote, né? Eu nem oro, eu nem falo com Deus, mas hoje é o dia. Hoje eu te convido a ter esse momento de entregar sua vida, tendo esse tempo de falar com o Senhor em oração, colocando aquilo que é seu, colocando aquilo que também é daqueles que estão próximos a você, né? Não fazendo dos pedidos somente pedidos, né, como vemos muitas vezes, egoísta, só para mim, só para mim, só para mim. Não. Jesus aqui está nos ensinando a pedir por nós, mas também pedir por aqueles que estão próximos a nós e também por todos, né? Ele manda nós orarmos até pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Então nós devemos orar por todos e por todas as situações. Então você nesse dia é convidado a estar diante do Senhor em oração, entregando a Ele as suas necessidades, o seu desejo, convidando Ele para estar na sua vida, para caminhar com você, se tornando um sacerdote assim como Jesus. Hoje todo cristão genuíno é um discípulo de Jesus, né? Se torna um seguidor de Jesus, busca fazer tudo o que Jesus fazia, nos ensina através da palavra dele. E a oração é algo que Jesus deixa bem claro na palavra dele. Não há uma caminhada sem oração, né? Não há o agir, não há o poder, o derramar do poder de Deus sem a oração. Sem a busca, sem a consagração, sem a santificação, não há. Por isso nós precisamos, como discípulos, estarmos junto em oração com o Pai, levando ao Pai as nossas orações. Hoje, todo cristão genuíno faz parte da Igreja de Cristo Jesus, né? Então, se você é um cristão genuíno, profundamente verdadeiro, seguidor de Jesus, que crê em Jesus, crê em tudo que a palavra de Deus ensina, você deve fazer parte desta igreja, que estará juntamente com o Pai na volta de Jesus. Amém? Eu convido você agora a fechar os seus olhos e a declarar diante do Senhor que o desejo do seu coração é que tudo isso que o Pai, através do seu Filho Jesus, nos ensina nesta oração, seja também algo real nas nossas vidas, na minha, na sua vida. Mesmo você às vezes pensando, eu não sou capaz, quem sou eu, né? Comece hoje e você verá
a mudança, você verá a diferença, você verá que Jesus é aquele que se faz presente no coração daqueles que pedem a sua presença, na vida daqueles que pedem a sua ajuda. E Jesus quer fazer isso hoje na sua vida, na minha vida, e através das nossas vidas como cristãos, Ele também quer que nós tenhamos isso. Pai, em nome de Jesus eu agradeço, Pai, eu oro, eu louvo ao Senhor por esse tão precioso ensinamento, Deus, na Tua palavra, no dia de hoje. Nós vimos aqui, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que deseja, Pai, que todos nós tenhamos esta vida eterna. Mas para isso nós precisamos, sim, Senhor Deus, nos tornarmos um com o Senhor. Um na sua caminhada, um com a sua igreja, um com o irmão. Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a termos esses momentos, ajuda-nos, Pai, a termos esta certeza de que estamos, Deus, sim, desejosos e buscando estar junto com o Senhor ali, Deus, junto ao Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, abençoa nossas famílias, abençoa a igreja, abençoa, Senhor Deus, os seus discípulos e aqueles que hoje eu creio que estarão entregando a sua vida ao Senhor, a sua vontade, ao seu controle. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.